Gonzalo Chispa Sanches, um dos acusados pelo sequestro de Rodolfo Wash, foi preso no Brasil. Nem sei quem que é, então com preguiça de procurar saber quem seja, né? Brasil em risco, né? Segundo algumas análises, o Brasil é o país mais contaminado pelo Covid-19 no mundo, com mais de 2 milhões de casos. Os dados oficiais parecem distantes da realidade, atrasando a conscientização sobre o perigo, segundo o Lacroix da França, né? No Brasil, a gestão da pandemia se transforma em desastre, atingindo os 11.500 mortos, já é mais do que isso, né? Já mais de 2.000. O país ainda não testa a progressão do vírus. O presidente Bolsonaro, no entanto, quer reabrir salas. Já abriu, né? Mandou reabrir mais. Os estados e as prefeituras têm autonomia diante disso, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal, né? Quer reabrir salões de beleza e salas de musculação. E ele faz isso só para chamar atenção, cara. Ele sabe que o povo não vai abrir. E aí ele coloca lá. Porque o Supremo já deu essa autonomia para os estados e para os prefeitos, né? Então ele faz isso só para causar e não sair da mídia, né? Quer abrir salões de beleza e salas de musculação. A tensão política cresce à medida que o presidente está envolvido em uma questão de ingerência na Polícia Federal, segundo o Exército da França, né? E é engraçado essa questão da academia de musculação. Eu vi uma frase muito massa, né? No seu velório, o seu caixão vai estar fechado, então ninguém vai ver o seu corpinho sarado, bombado, não. O Partido Militar controla o Brasil, mas não controla o Bolsonaro, né? Pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional vê risco de quebra da hierarquia se o presidente radicalizar, né? Mobilização Nacional impulsiona a campanha Fora Bolsonaro e aponta alternativas para o país, né? O mundo pós-pandemia, o retorno das utopias, será? Ou será a morte delas? Para evitar a próxima, porque o Bolsonaro é uma utopia da direita, né? Um cara incorruptível que viria a restabelecer os valores cristãos ocidentais, né? Para evitar a próxima pandemia, precisamos de uma supervisão expressiva do agronegócio animal. Devemos agir agora para proteger os animais, trabalhadores e a saúde pública contra a indústria da carne, né? Sociedade e cultura, né? O coronavírus, nosso contemporâneo. Sermos contemporâneos do vírus significa que não podemos entender o que somos sem entender o vírus em si, né? Segundo Boaventura de Souza Santos, né? O trabalho socialmente necessário, à medida que a pandemia desenvolve sua fúria, percebemos que o trabalho necessário são a saúde e o bem-estar da sociedade, né? O Brasil está usando o coronavírus para encobrir ataques à Amazônia, alertam ativistas, né? Nova regra permite grilagem em reservas indígenas e temores aumentam sobre o avanço da medida provisória da grilagem, né? Para o futuro começar, aquilo que chamamos de pós-pandemia é de fato o início de um longo período de pandemia intermitente. Brasil tão longe e bem perto, né? Fascismo é uma doença sociopolítica hoje alimentada pelo fenômeno das fake news, as notícias infectas, né? Pós-Covid-19, que visão de mundo e que valores desenvolver? Depois eu quero ver, né, do Leonardo Boff. O relógio da morte de Trump mostra as vidas perdidas por inação à Covid-19, né? Revista Lancet. O Brasil precisa dar uma resposta clara ao e daí do seu presidente, né? O mundo amou, odiou e invejou os Estados Unidos. Agora, pela primeira vez, temos pena. Trump destruiu o país que prometeu fazer grande outra vez, né? Os Estados Unidos são mesmo excepcionais, de alguma das piores formas. O capitalismo é réu pelo desemprego em massa na pandemia. E isso aconteceu lá, né? O que ele ganhou nos últimos 10 anos de emprego foram destruídos em 2 meses, né? 3 meses, 4 meses. Liberei as academias de ginástica, salões de beleza e barbeiros. Disse que tudo isso era serviço essencial e agora eles vão poder trabalhar. Se morrer muita gente, vou dizer que o isolamento dos governadores não adiantou nada. Se todo mundo ficar desempregado, vou dizer que eu tentei manter a economia funcionando. Mas os prefeitos disseram que não quiseram. É jogar a culpa nos outros, né? Grupo de intelectuais e políticos cria Internacional Progressista, né? O Noam Chomsky, Naomi Klein, Yanis Varoufakis, Fernando Haddad e a primeira-ministra da islandesa, né? Katrin Jakobsdottir, entre outros, conforma Grupo pela Defesa da Democracia, da Solidariedade, da Igualdade e da Estabilidade. Vixe Maria. Transformar a academia, né? Transformar é a palavra de ordem para os temas deste dossiê.
Democratização do governo, das instituições de ensino superior, combate à precariedade laboral, a luta antipropinas, por mais financiamento público e uma ação social que não deixe ninguém de fora e a centralidade do conhecimento científico para enfrentar a crise que vivemos. 200 milhões de trouxas, é impossível imaginar que Paulo Guedes tenha subitamente se convertido em um crítico de algumas das características mais marcantes do capitalismo contemporâneo. Emprego e renda em baixa, mesmo antes da Covid-19, isso já mostrava alguns apontamentos de estudos econômicos, em especial do IBGE e do IPEA. Florestan Fernandes, 100 anos e a alma do Brasil. Josmo Tavares, verso Memória da Manhã. Um apelo contra a desigualdade. Uma entrevista com Thomas Piketty. Rainhas entrega a presidente. Isso que é outras coisas, Então é isso aí mesmo. Hasta la vista, babies, até a próxima.